treinador pode ser demitido do Fluminense. É isso mesmo, mas calma, 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 não precisa desesperar. Eu vou te explicar tudo o que está acontecendo nesse vídeo aqui. Também vou falar sobre o destino, né, de duas joias, isso sinal de três, mas eram duas, tá? Duas joias do Fluminense que estão com destino definido para 2023. A gente vai falar aqui tudo o que vai acontecer com elas, se o Fluminense está fazendo o planejamento certo, se não está, tá bom? A gente vai comentar tudo isso nesse vídeo. Já convido você a ficar comigo aqui até o final para não perder nada e ficar muito bem informado sobre o Flusão, tá? Mas antes da gente começar a falar, quero só pedir para você vir aqui embaixo do vídeo e deixar o like, tá? Tem o botão do joinha aí, aperta aí, que isso ajuda demais a gente que produz conteúdo aqui na internet, falando diariamente sobre o Fluminense, trazendo as principais notícias, análises, debates, lives, tudo o que for relevante sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. Então, conto com a tua ajuda aí, vai lá, dá o joinha aí que é de graça e ajude a gente aqui a seguir com esse trabalho. Então vamos lá, vamos começar a falar, né? O primeiro deles, né? Vou começar a falar aqui sobre as joias do Fluminense que já estão com destino definido, né? O primeiro deles é um jogador que causa, né, um sentimento misto aí na torcida do Fluminense, porque é um jogador da base que é muito querido pela torcida, mete gol, tem muita qualidade, é inegável, acho que ninguém nega a qualidade dele, tá? Mas que tem tido problemas extracampo e não tem conseguido ter sequência, né? Falo do John Kennedy, atacante do Fluminense, né? Jovem da base, promessa, subiu ali primeiro no final de 2020, né, na reta final do Brasileirão, subiu bem, andou metendo seus golzinhos, muita gente criou expectativa para o John Kennedy para 2021. Inclusive eu lembro que quando o Fluminense contratou Bobadilha e Abel Hernandes para ficar no banco ali do Fred, eu fiquei reclamando, pô, não, mas vai tirar espaço do John Kennedy, não vai dar chance pro garoto. Mas acabou que o próprio John Kennedy, em 2021, não conseguiu ter sequência nenhuma. Abriu brecha, né? Teve brecha e não conseguiu ter sequência, né? No início do ano ele teve lá o problema com a Covid, ficou muito tempo de fora, depois voltou, meteu 2 gols contra o Flamengo, né? Jogou aquele Fla-Flu como titular, meteu 2 gols, todo mundo falou, meu Deus do céu, o moleque estourou, ninguém segura mais, inclusive eu, tá? Estava no estádio, um jogo maravilhoso, o Fluminense dominou o Flamengo, o John Kennedy meteu 2 gols. Pô, maravilha, né? Pessoal, agora vai. Não foi, não foi. A gente já tá aí, já passou mais de um ano desse jogo aí. O João Kennedy não conseguiu mais ter sequência nenhuma, até entrou, é bem verdade, em alguns jogos, mas andou muito escondido, jogou a copinha esse ano, conseguiu até ir relativamente bem, mas não consegue ter sequência no profissional. Sempre que parece que tá indo, ele arruma um problema extracampo, dá algum revés aí, e o John Kennedy não consegue, né, ter essa evolução. Nesse ano ele teve lá problemas de disciplina, foi rebaixado de volta ao sub-20, né? Do Fluminense voltou lá para Xerém para jogar com o sub-20. Só que e até se destacou, tá? Andou fazendo alguns gols pelo sub-20 e tal. Só que agora o problema para 2023 estourou a idade, não pode mais jogar no sub-20. O que vamos fazer com o John Kennedy? Vai ficar nos aspirantes? Vai ser aproveitado no profissional? Vai ser emprestado? E aí, qual vai ser, né? Aí, mais ou menos, eu lembrei, falei qual vai ser, eu lembrei daquela musiquinha, né, que era famosa antigamente. A resposta do Paulo Angione foi mais ou menos nesse sentido, né? E aí, qual vai ser? Agora você tem que escolher. Cabe ao John Kennedy, né? A resposta do Angione foi nesse sentido. Cabe ao John Kennedy. Paulo Angione deu entrevista ao GE e lembrou, né, que o John Kennedy é um caso muito especial no Fluminense, muito diferente de todos os outros, por toda a questão que o envolve, reforçou o lado humano, que é muito valorizado lá no Fluminense, enfim. O Fluminense não pretende abandonar o jogador, pretende, né, ajudá-lo tanto como pessoa quanto como atleta, porque o clube acredita, e eu concordo, que ele, conseguindo estar bem como pessoa, bem como cidadão, ele vai poder ser um atacante melhor e ajudar mais o Fluminense, tá? E aí, nessa situação, o Angione falou, ele agora vai voltar, vai treinar aqui no CT com a gente, tá? E vai depender dele. Se o John Kennedy quer ser jogador de futebol, quer ser atleta, quer ter esse compromisso, se ele quiser, a gente vai dar chance para ele, vai dar oportunidade, mas ele tem que querer. Foi basicamente isso que o Paulo Angione falou, né? Então, para a próxima temporada, ele vai estar ali treinando no CT, né? No CT treinam os profissionais e o sub-23, né? A equipe de aspirantes, e o John Kennedy provavelmente vai ficar ali transitando entre essas duas categorias, tá? A princípio, imagino que vai ficar no sub-23, porque não vai ter espaço no profissional, mas se destacando no sub-23, ficando na linha, né, ele vai ter chance no profissional, até porque futebol, bola, o John Kennedy tem, né, para isso. E acho que isso que faz a torcida do Fluminense lamentar ainda mais, porque é um jogador que a gente vê muito potencial, poderia dar muitas alegrias, tem jogadores de categorias posteriores a dele, né, mais novos, já subindo, jogando, se destacando,
Alguns até foram vendidos e o John Kennedy não deslancha. E não é por falta de futebol. Não é por falta de futebol, porque qualidade ele tem. O cara que decidiu um Fla-Flu do jeito que ele decidiu não é comum, né? Não é qualquer um. Enfim, essa é a situação do John Kennedy explicitada, tá? Pelo Paulo Angione, que também falou sobre Arthurzinho, tá? Meia, o príncipe de Xerém, né? Arthur Benderroch, eu não sei falar sobre o nome dele, não, é Arthurzinho, camisa 10, destaque do Fluminense em todas as categorias de base, camisa 10 de todas as seleções de base, foi o camisa 10 daquela seleção não, daquele time, que era uma seleção, né, do Fluminense Sub-17, que encantou, que tinha o Kaique, que tinha o Matheus Martins, que tinha o João Neto, o Arthur, com 15 anos, né, ele era de uma categoria abaixo, ele já era titular naquele time Sub-17, já era o camisa 10 daquele time ali, e tem seu destino definido também para 2023, tá? Muita gente já pede, né? A gente faz live aqui, a galera sempre acaba comentando, não, tem que botar o Arthur no time principal, tem que começar a relacionar o Arthur. Eu e o Daniel, a gente fala, vira e mexe aqui, né? Quando começa a falar um pouco de mercado da bola, a gente fala a necessidade de ter contratações para o meio de campo para disputar a posição ali com o Ganso e com o John Arias. Muita gente fala, não, o nosso meio já está aqui, é o Arthur. Mas parece que o Fluminense enxerga com um pouco mais de cautela. E o Arthur, no ano que vem, vai jogar no Sub-23, tá? Estará nos aspirantes. O Arthur, que hoje está transitando ali entre o Sub-17 e o Sub-20, vai estar oficialmente ali no Sub-23, tá? Paulo Angione disse que ele vai ficar numa situação parecida com a do Alexander, né? Que é um jogador do Sub-23, mas que também treina com frequência ali com os profissionais, tá sempre ali sobre o olhar de Fernando Diniz, tá? E pode ser aproveitado no time de cima a hora que o Diniz achar interessante, mas vai ser um jogador do Sub-23 na próxima temporada, tá? Eu, particularmente, não sou muito chegado nessa ideia, né? Até porque, para mim, isso aí vai ser uma maneira de só tentar valorizar artificialmente o Sub-23. Se o Arthurzinho der certo, fala aí, ó, fruto do projeto Sub-23, né? Quando, na verdade, para mim, ele já deveria estar sendo incorporado ao time profissional, treinando junto ali, viajando de vez em quando, tendo algumas chances ali no próximo Carioca, né? Para a gente ver se vai ou se não vai, né? Ficar no Sub-23, com aquele calendário pirata deles ali, eu acho que vai agregar muito pouco ao Arthur, mas tá aí, tá definido o futuro do Arthurzinho. Sub-23 em 2023, ele tem 18 anos só, ele é bem jovem ainda, tá? E é visto com muito carinho pela diretoria do Fluminense, tá? Última informação, falando sobre o técnico, tá? A situação é sobre Guilherme Torres, técnico do Sub-20. Ele pode ser demitido. Calma, mas pode ser demitido por quê? A situação é o seguinte, o Fluminense está querendo, né, renovar com o Fernando Diniz, o acordo, segundo informações do Vitor Lessa, está cada vez mais próximo de ser assinado, de ser anunciado, tá? E vai renovar com o Diniz por 2 anos, a tendência é essa, e quer implementar de maneira transversal em todas as suas categorias o dinizismo, né? E o Fluminense acredita que o Guilherme Torres é o cara ideal para auxiliar nessa metodologia nova da base. Então o Fluminense quer tirá-lo de técnico do Sub-20 e colocá-lo como coordenador das categorias de base, cargo que ele já assumiu, tá? Que ele já exerceu no Fluminense. Mas aí vai ficar na mão do Guilherme Torres, né? Decidir se ele vai aceitar esse novo cargo ou se ele quer ser treinador de futebol. Se ele quiser, ele vai ser demitido do Fluminense, ele vai sair, vai buscar um novo clube, porque o Fluminense não vai contar com ele para técnico do Sub-20. A tendência é que o clube busque outro treinador, tá? Para a categoria. Tendência não, o Fluminense vai buscar, isso é fato, tá? O Fluminense vai buscar o treinador, ele já foi comunicado e agora está nas mãos dele a decisão. Vai topar ser coordenador ou vai querer ficar como técnico? Se ele quiser ficar como técnico, será demitido, senão vai ser aproveitado aí como coordenador, tá? Uma escolha aí do Fluminense peculiar, eu diria assim, né? Porque, bem ou mal, cara, ele vai ser meio que rebaixado, né? Tá, coordenador parece que é uma coisa maior, porque é uma coisa macro, vai envolver todas as categorias, sim, mas ser treinador do Sub-20 se torna mais próximo de ser treinador do time profissional, que é talvez a maior valorização ali da área, né? E aquela expectativa do cara um dia ser aproveitado no time profissional, né? Como coordenador ele fica um pouco mais distante, fica ali na parte mais administrativa, então uma escolha aí que o Guilherme Torres vai ter que fazer, tá? Fato é, desde que o Sub-23 foi formado, né, o Sub-20 acabou ficando ali enfraquecido, porque os jogadores bons do Sub-20 acabavam indo para o Sub-23 e os muito bons iam direto para o profissional. Então, com a categoria esvaziada. Os resultados não foram muito bons nos últimos anos aí. Desde a criação do Sub-23, os resultados do Sub-20 caíram muito, né? Na Copinha, o Fluminense esse ano foi mal, por exemplo.
foi eliminado, eu nem lembro por quem foi eliminado, acho que foi pelo Santos, mas foi numa uma fase bem anterior ali, enfim, e aí ficou um pouco mal visto pela torcida. Sabe, o Guilherme Torres era o técnico dessa equipe. Agora ele tem essa oportunidade aí para virar coordenador ou buscar um outro clube. Essa foi a escolha que o Fluminense deu a ele, segundo informações do Vitor Lessa, jornalista da Rádio Globo. Tá certo? Rapaziada, 3 informações aí importantes nesse vídeo, falando bastante aí sobre categoria de base, né? Que é uma coisa que dá um oxigênio para o Fluminense, o torcedor do Fluminense se interessa muito e é muito interessante e atual sempre, porque todo ano esses moleques que a gente cita na base, esse vídeo falei do John Kennedy, falei do Arthur, mas tem vários outros aí que podem sempre aparecer no profissional pela maneira que o Fluminense trabalha, né? A gente sabe que esses jogadores podem aparecer no time principal. Então, ó, corre aqui no comentário e deixa sua opinião. O Fluminense está certo de tirar o Guilherme Torres como técnico do Sub-20? Tá certo no planejamento do John Kennedy? Tá certo no planejamento do Arthur? Corre aí e deixa o seu comentário nesse vídeo, tá? E quando você chegar lá para comentar, você vai ver um comentário fixado nosso que tem um link. E esse link é a nossa vitrine lá na Centauro, tá? A Central Fluminense é parceira da Centauro e tem uma vitrine agora por lá e a gente compilou todos os produtos da Centauro que estão em promoção para você, tricolor, pegar o melhor preço. Tem muita coisa em promoção, mês de novembro é mês de Black Friday, então tem muita coisa boa em promoção lá. Corre, dá uma olhada, você não vai se arrepender. Se você botar o cupom Central10, você tem ainda mais 10 pontos, tá certo? Fica de olho, não marca bobeira. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos dois tricolores. Tamo junto.